Hello, lovers of the books. E aí, galera, tudo bom? Tudo bem? Estamos de volta aqui, colocando mais um vídeo para mais uma indicação literária de hoje. O livro a ser indicado de hoje é um livro conhecido, celebrado. A editora que trouxe ele, que editou ele no Brasil, fez um grande trabalho ao grupo conhecido como os Pentecostais, dos quais eu pertenço, pois é um livro que vai tratar sobre o batismo e os dons do Espírito Santo, vindo da pena de um grande homem de Deus, de um dos maiores teólogos, expositores da Bíblia do século XX, o mesmo que esse mundo já viu. O livro é o Batismo e os Dons do Espírito Santo, Reverendo Martyn Lloyd-Jones, Poder e Renovação segundo as Escrituras. O livro está muito celebrado entre os pentecostais porque vem de um calvinista bíblico, como ele mesmo se considerava, um calvinista bíblico e não um sistema, que traz em seus insights, em sua perspectiva, a ideia de que a igreja precisa de um batismo com o Espírito Santo. Para Lloyd-Jones, esse batismo com o Espírito Santo era de fato uma experiência, porém essa experiência também não queria dizer que fosse sempre o de falar em línguas, apesar de que ele faz ponderações positivas, mas também era totalmente contrário a alguém que aceitasse a experiência do batismo apenas como do falar em língua. Nesse sentido, ele divergia aí um pouco de uma linha pentecostal. Bem, Lloyd-Jones nesse livro, muito mais do que esse livro ser muito interessante porque vem da pena de um calvinista, e ele vai tratar sobre batismos e dons espirituais, acreditando que isso ainda pode ocorrer e deve ocorrer na atualidade, não como também eu diria, como uma continuidade, como se isso sempre devesse ocorrer, os dons e batismo do Espírito Santo como consequência do falar em línguas. Mas nesse livro, muito mais do que isso, Lloyd-Jones faz um chamado à igreja para viver e ser revigorada à luz do Pentecostes, à luz da igreja de Atos. Para ele, a igreja hoje é muito cheia de campanha e muito pouco ou nenhum avivamento. Mais se ouve falar sobre campanhas do que avivamento. Esse livro, além de ele expor a perspectiva dele sobre o batismo e os dons do Espírito Santo, que é muito interessante, qualquer um, tanto calvinista quanto pentecostal, ver, esse livro é um chamado para a igreja viver uma vida abundante na presença de Deus, uma vida avivada. É claro que Lloyd-Jones vai colocar algumas ressalvas, alguns limites ao seu ver sobre a questão das experiências, que nem toda experiência é válida. Inclusive no livro ele cita a questão da sugestão psicológica, faz uma crítica e um alerta ao mesmo tempo acerca do fanatismo, e também da mesma forma aqueles que procuram cessar os dons, cessar o batismo, cessar uma experiência profunda. Ele, assim como até Gruden coloca também, ele acredita que todas as vezes em que Deus se manifesta, algo estranho acontece. Não necessariamente seja coisas antibíblicas, mas muitas delas ocorrem e nós não conseguimos medir a dimensão do poder de Deus, a não ser desfrutar. Claro, vou repetir, ele coloca uma ressalva e faz suas limitações quanto a movimentos
estranhos que podem vir estar no meio da igreja e que não são bíblicos. Estes, a igreja deve tomar cuidado de não acontecer, e também não é por causa desses excessos que também a igreja vai rejeitar toda a ação de Deus, do Espírito Santo, como ocorreu nos Atos Apóstolos, acreditando que isso não é para nós, não é para a igreja ainda hoje. Lloyd Jones acreditava que não há nenhum problema em uma igreja formal. Em uma igreja doente, ele vai fazer uma comparação, já no capítulo 29, de uma igreja sem vida com uma igreja doente, que não é fácil, que não é difícil de se lidar. O contrário de uma criança que está cheia de vida, que está com saúde, que está com vigor, então você vê logo os problemas surgindo. Então, dentro dessa linha, ele vai dizer que os problemas são criados pelo vigor, pela vida, pela energia. Então, os problemas da igreja primitiva eram problemas espirituais, surgindo assim por conta do perigo de se exceder no reino espiritual. Aqui ele já dá indício, faz um alerta, né, quanto ao cessacionismo, o perigo que é de você ficar satisfeito com algo muito menor do que é oferecido pelas Escrituras. E ao mesmo tempo que é perigoso interpretar as Escrituras à luz da sua própria experiência, reduzindo o seu ensino ao nível daquilo que nós conhecemos ou daquilo que nós experimentamos. Isso é um perigo que ele colocava, que ele dizia na época dessas suas exposições, que era um perigo do momento presente, né? Então, ele faz um chamado, mais do que qualquer relação sobre a polêmica do batismo, ele faz um chamado contundente à igreja para que viva uma vida intensa com Deus, uma busca. Como conhecedor profundo que ele é dos avivamentos, e pelos seus escritos ele ele é de fato sempre admirador daquilo que Deus fez através de pessoas comuns e fazendo coisas extraordinárias no avivamento do País de Gales em 1904 e 1905, que abalou, na verdade, não só o País de Gales, mas também o mundo. A forma como Deus usou pessoas, digamos, insignificantes para fazer coisas extraordinárias, né? Então o livro é um chamado, você vê que se eu pudesse, compartilharia tudo com vocês, mas eu quero que vocês leiam o livro, porque o livro é show. O livro é demais, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, né? Então, ele faz um chamado que devemos experimentar o batismo com o Espírito Santo, devemos sim exercer os dons espirituais com cuidado, sem fanatismo e sem a questão de aceitar sugestões psicológicas ou reações psicossomáticas que podem parecer espiritual, mas que na verdade está usurpando o verdadeiro poder e a graça de Deus na vida de pessoas que realmente buscam sinceramente a Deus. Então, ele ousa, como ele mesmo diz, ele ousa afirmar que essas coisas, elas não ficaram só na era apostólica, né? Na página 177, ele diz isso, né? Tudo que estou tentando dizer é que eu não ousaria afirmar que estas coisas terminaram com a era apostólica e que nunca houve um milagre desde então. Então, ele acreditava sim na atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons, mas não como que fosse isso contínuo e uma coisa obrigatória para que Deus se manifestasse. Então, esse livro é muito interessante, eu indico ele para vocês. Boa leitura e até a próxima. Valeu!